Então, meus irmãos, a gente naturalmente pode perceber que de uma relação entre um homem e uma mulher pode nascer um filho, não é verdade? Mas hoje as pessoas querem separar o sexo da procriação. É como se você fosse num parque de diversão e você, chegando lá, você pode escolher o brinquedo que você quiser. Pelo puro e simples prazer. Prazer pelo prazer. O prazer está muito ligado à nossa carne, né? Prazer carnal, aquele que a carne pede. Mas a alma está mais ligada à felicidade. Então a nossa alma ela tem sede de Deus. Ela precisa de muito mais para ser feliz, para se realizar. Então é muito pobre essa questão de achar que a vida de prazer em prazer, né, é que é a vida ideal. A vivência da castidade nos diversos estados de vida, dentro da vocação. Por exemplo, o sacerdote, ele vive a castidade por meio do celibato. Ele vive a castidade, aliás, e o celibato, que é a ausência de sexo. Assim, assim vivem as irmãs e os irmãos religiosos. Eles fazem esses votos. E como que o casal pode viver a castidade? O casal pode viver a castidade na fidelidade um ao outro e no próprio ato conjugal precisa ser casto. Mas como que é isso? Pelas vias naturais. A gente sabe que no ato conjugal as carícias, elas são permitidas. Elas, assim, não tem toda a carícia ela é permitida. A mulher precisa ser acariciada, a gente estava falando agora há pouco, não é verdade? Agora, os finalmente precisa ser pelas vias naturais. Eu acho que vocês entenderam, né, gente? Tô dando aqui até detalhes para vocês. Não tá no catecismo, não, viu? E o solteiro, como que vive a castidade? Gente, isso aqui a gente não pode esquecer que a castidade é a pureza, ela tá nos nossos pensamentos, no nosso coração. O solteiro, a viúva, que nem eu, vive a castidade. Eu não fiz voto de celibato, né? Eu vivo a castidade na ausência de sexo, né? Eu sou consagrada na comunidade Canção Nova e o nosso jeito de viver a castidade é a sadia convivência. A sadia convivência entre homens e mulheres. Nós temos os nossos princípios de vida e esse é um dos nossos princípios de vida. Porque a castidade ela nos orienta para uma boa amizade entre homem e mulher. Essa coisa, não existe amizade entre homem e mulher. Existe, depende da sua mente. Se a sua mente, né, for impura, você não vai conseguir olhar para a mulher sem pecar. Essa é uma grande verdade. Já disse nosso Senhor Jesus Cristo, sem cobiçar. Nós somos muito tentados na área da sexualidade. Tipo assim, você pode, numa tentação, né? Você pode ter ali uma sugestão, você pode combater aquela sugestão, ou você pode pecar. A sugestão é aquela história. A atração é a pessoa, tipo assim, fulano ou fulano tá dando mole para mim e tal. Aí você vem depois, ali é a sugestão, depois vem o combate. Mas eu tenho namorado, ou eu sou casado, mas eu vou pecar, essas coisas, né? E vem depois ali o resultado, ou você peca ou você não peca, ou você cede ou não. Ou você tem a temperança, né, que é uma virtude que vai combater essa questão da sexualidade, para a gente lutar nessa área, né? Ou você vai dizer, não, não vou. E a primeira vez é sempre mais difícil, gente. É muito importante a gente se conhecer, a gente saber, assim, o que que eu gosto, não é verdade? O que que eu falo, o que que eu penso, para a gente poder ter um equilíbrio. A primeira vez, para você cair num pecado, por exemplo, para você trair uma pessoa, é mais difícil, mas depois vai ficando banal. Vai virando o quê? Por quê? Porque aquele pecado vai virando vício. E o vício, o que vai acontecer? Ele vai te escravizando. E aquilo que é aquele dom maravilhoso, preciosíssimo, que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, que é a liberdade, nós perdemos. Nós nos tornamos refém de um relacionamento, de um relacionamento errado. Porque um relacionamento vivido castamente, ele nunca vai
nos escravizar, porque o amor não nos escraviza, verdade? Então, o que eu faço para viver uma castidade? Eu preciso ter equilíbrio, mas como viver esse equilíbrio? Viver uma temperança, ter domínio sobre mim mesmo, ter as rédeas da minha vida, dizer assim para mim mesmo, dizer assim para meus desejos, não, aqui eu estou no controle da situação, você não vai, não, não é verdade? O que é que eu faço para ter um equilíbrio nessa realidade de hoje, onde, por exemplo, os jovens são acostumados a viver no prazer, uma vida de prazer, é aquela Coca-Cola, é dormir mais tarde, é no videogame, é no celular, fazendo Deus sabe o quê, não é verdade? Então, essa pessoa criada desse jeito, dificilmente ela vai ser uma pessoa forte, ela vai ter dificuldade no emprego, por exemplo, porque ela só está acostumada com prazer, uma vida só de facilidade e de prazer. Ela não foi feita para renunciar, para se controlar, para se dominar, ela não foi feita para amar, não foi feita, ela foi, né? Ela não foi trabalhada, né? Por quê? Porque lhe falta esse equilíbrio. Então, isso nos dias de hoje, essa juventude, muitas pessoas falam que é a juventude fraca, outras falam que é a juventude líquida. Quantas garotas, né? Às vezes tinha umas amigas aqui da minha filha que contava assim, umas realidades dela com relação a relacionamentos, e assim, estava achando que o relacionamento estava tudo bem, de repente a pessoa simplesmente sumia. Então, por quê? Porque a pessoa não sabe o que é que quer. Então, nesse sentido, nós não podemos bancar o super-herói. Eu me conhecendo, eu vou saber que aquele lugar ali não é para mim, porque ali eu posso cair, né? Ou aquela companhia, ou aquela situação. Então, isso é fruto do autoconhecimento. Nessas realidades, se as pessoas estão confusas, mas eu preciso estar firme. A confusão não pode fazer parte da minha vida. Então, tudo isso que a gente está trazendo aqui, com certeza vai trazer mais clareza. Qualquer pessoa pode estar confusa, mas eu sei quem eu sou. Certo? Meus irmãos, os sacramentos é como uma bomba atômica. Nesse sentido, assim, das tentações. O sacramento da confissão, então, caiu, confessa, levanta, não fica no chão, não. Nós temos essa grande graça na nossa igreja. Se o Senhor nos pede, Ele vai nos ajudar. Né? Conte com a graça de Deus. Eu digo para você, Ele vai te ajudar. Ele me ajudou. Por quê? Precisamos viver uma sexualidade regrada, uma afetividade sarada, curada. Quantas pessoas feridas nos seus afetos, na sua sexualidade. Por quê? Porque são usadas, abusadas. E aí isso mexe na dignidade da pessoa. Quantas pessoas feridas, gente, por conta de relacionamentos errados. Não é verdade? Agora nós vamos ver quais são as ofensas, ou seja, os pecados contra a castidade. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas é importante vocês pegarem o catecismo, lá a partir do 2331, a respeito do sexto mandamento. Vocês leem, vocês vão ver que riqueza que é. Não fica só por conta da catequese, não, porque muita coisa fica de lado aqui, não tem como. Estou aqui puxando para ver se eu concluo hoje esse tema. Ofensas contra a castidade, pecados contra a castidade. Acredito que vocês saibam aí um tanto, mas vamos aqui, o que diz o catecismo? Ó, isso aqui é uma riqueza. A luxúria. O que é a luxúria? Não é luxo não, tá, gente? Eu vi um repórter se referindo a luxo, a riqueza, como luxúria. Eu falei, não acredito, não. A luxúria é um desejo desordenado, um gozo desregrado do prazer venéreo, do prazer sexual, né? Isolado das suas finalidades, que é a procriação e a união. Talvez isso aqui você veja quando for falar sobre o sacramento do matrimônio, mas o sexo ele tem essa finalidade na vida conjugal.
O que é duas finalidades? Quais são? A procriação, nós falamos agora que não pode estar desligada do ato sexual, né? A procriação e a união do casal. Ele vem para a felicidade do casal, para favorecer, né? Essa união do casal. Outro pecado, gente, além da luxúria, né? Que é esse desejo desordenado por sexo. Eu sou por sexo, né? Isso é luxúria. Masturbação. Todo mundo sabe o que é, mas só o que o catecismo diz. Se deve entender pela excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir o prazer venéreo. Tal. O prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral. Então, a masturbação é algo imoral, que realiza no contexto de um amor verdadeiro, o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Então, a masturbação, que é muito incentivada nessa pandemia, eu vi artistas e artistas aí falando de objetos que são, né, usados na masturbação, que tal, com a maior banalidade, né? Então, é o sexo consigo mesmo. A verdade é essa, isso é a masturbação. E ali vai criando vício. Quantos jovens viciados, né? A fornicação é outro pecado. Né? Nós temos o que é a luxúria, que é esse desejo desordenado, e a fornicação é uma união carnal fora do casamento entre homem e mulher livre. Dois jovens resolvem simplesmente se juntar em união. Hoje é inclusive consentido pela lei civil, né? União estável e tal, mas para a lei moral cristã é fornicação. Essa união entre homem e mulher fora do sacramento do matrimônio. Tudo isso vem assim, agredir também a questão da família. O matrimônio vai ficando banalizado, relativizado. De repente, na minha família tem acontecido muito. Meus sobrinhos simplesmente, de repente, resolvem juntar, estão morando junto. Coisas assim que na minha geração, na época da minha mãe, por exemplo, Ave Maria, né? Não podia, não acontecia. Pornografia consiste em retirar os atos sexuais reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibir a terceiro de maneira deliberada. Usar as pessoas como instrumento por dinheiro, né? Muito triste, gente, essa questão de pornografia. E isso traz, assim, para os jovens algo fora da realidade. Quantas pessoas viciadas em pornografia, porque ali passa uma coisa ilusória. E a pessoa que é muito viciado, de repente ele perde até o interesse por uma relação sexual de verdade, de fato. Perde o interesse pela esposa. É muito triste isso aí, e é um terreno assim muito perigoso. Muito perigoso. Porque a pessoa se vicia rapidão. E hoje com as redes sociais, né, antigamente para você ter acesso à pornografia era mais difícil. Agora não, gente. Celular, tá tudo aí. Cuidado com os filhos. A prostituição vai contra a dignidade da pessoa que se prostitui, reduzida assim ao prazer venéreo que dela se obtém. E aquele que paga, aqui tem aquela que se vende, né? Vai contra a dignidade, se vender. E aquele que paga, peca gravemente, diz o catecismo. Contra si, viola a castidade a qual se comprometeu no batismo e mancha seu próprio corpo, templo do Espírito Santo. E essa prostituição é mais grave quando envolve crianças e adolescentes. Esse pecado se agrava mais ainda. Outra coisa é o estupro, que o catecismo vem dizer, fere a justiça e a caridade, provoca um dano grave que pode marcar a vida da vítima por toda a sua vida, né?
e é um ato intrinsecamente mau, mais grave ainda o estupro cometido por pais, incesto. Gente, essa questão de estupro é muito séria, por educadores, por padrasto, por membros da própria família, tios. É um pecado, uma falta muito grave contra a moral. E aí a gente estava falando da questão, eu tenho falado, né, por conta das ideologias, porque é preciso mesmo falar, é a hora de falar, mas agora a gente vai falar sobre a castidade e a homossexualidade. Bom, Ceiça, mas aí, e a questão da homossexualidade? O que a igreja fala a respeito? Né? Vamos pegar o catecismo no número 2357. Vamos ler isso aqui? São um artigo meio longo, mas eu acho muito importante a gente ler para perceber assim o que a igreja diz. Primeiro, a igreja vai dizer que a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. Ela se reveste de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas, não é coisa de hoje, né? A sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Então a igreja não sabe, não tem uma resposta, uma definição do que, né? Uma resposta do que seja a homossexualidade. Nem a ciência tem. Apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, que é aquilo que a gente já falou anteriormente, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. É fora daquilo que é a nossa natureza. São desordenados, vem dizer o catecismo. São contrários à lei natural. Fecham o ato sexual ao dom da vida. Né? Um homem com um homem não vai nunca gerar uma vida. São verdades, gente. São verdades que trazem, assim, na nossa própria natureza. Não tem como negar isso aqui. Não procedem de uma complementariedade, né? São iguais. Uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Em caso algum, podem ser aprovados. É o que diz a moral cristã. Continuamos. Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresentam tendências sexuais inatas. As pessoas apresentam essa tendência. Não são eles que escolhem sua condição homossexual para a maioria, pois esta constitui uma provação. Aqui está falando dos homossexuais que já vêm com aquela tendência. Isso sempre existiu, né? Mas a igreja aqui não está se referindo à questão da ideologia de gênero. É isso que a gente vinha falando. Essa questão de desconstruir aquilo que é a nossa identidade de homem e de mulher. Aqui está falando sobre aqueles que têm uma tendência homossexuais. Devem ser... para eles mesmos, constitui uma aprovação. Não é fácil uma pessoa que traz em si essa tendência. Passa por grande provação mesmo. Passa por grande dificuldade. Trava uma grande luta. Aí a igreja vai dizer, devem ser acolhidos com respeito, com compaixão e com delicadeza. Devem ser acolhidos por nós. Devem ser acolhidos na igreja, com todo respeito, como qualquer outra pessoa. Certo? Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Né? Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus na sua vida e, se forem cristãos, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por causa de sua condição. Unir a Jesus. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Então a igreja acolhe, deve acolher, mas a igreja deixa claro. São chamadas a viver a castidade, assim como eu e você somos chamados a viver no nosso estado de vida. Assim como eu vivo a castidade, né? Qualquer pessoa homossexual é chamada a viver, ou seja, a ausência de sexo. Pelas virtudes de autodomínio,
educadoras da liberdade pela virtude, né, pela prática da virtude, e às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, de oração ou pela graça sacramental, podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. Então, é essa a palavra da igreja, meu irmão, com relação à homossexualidade. Acolher, a igreja sabe que eles têm uma luta, que existe mesmo essa questão, mas que eles são chamados a viver a santidade. Castamente, viver castamente. Pronto, viveu castamente. O pecado da homossexualidade pode ter seus agravantes, mas é pecado, assim como esses outros aqui também são pecado. Não vou falar aqui, não vou falar aqui do agravante de cada pecado, nem do atenuante, né? Mas para dizer, o ato homossexual é pecado, a pornografia é pecado, a masturbação é pecado, o adultério é pecado, certo, gente? Então, eu não posso simplesmente estar acusando os outros. Todos nós somos chamados a viver a castidade. E aí a gente pode acrescentar aqui o incesto, como pecado contra a castidade, né? Sexo, relação sexual entre pais e filhos, de parente muito próximo, pode a pedofilia, a poligamia, tudo isso. E assim, já nessa linha de fechando mesmo, né? Ofensas contra o matrimônio. Quais são as ofensas contra o matrimônio? Pecado contra o matrimônio é o divórcio. Está aí também no catecismo da igreja. É uma grande ofensa contra o matrimônio. É o adultério, né? A união livre que a gente estava falando, união estável, união livre, tudo isso vai ofender, porque vai ofender o sacramento do matrimônio, porque atinge diretamente o matrimônio. É algo sagrado, criado por Deus. Então, gente, o evangelho ele não é assim de portas largas, onde tudo é bem-vindo. Não. Não adianta assim vivermos uma vida cômoda aqui e terminarmos depois sendo condenados. A porta realmente ela é estreita. E a castidade, ela não tem muito a ver assim com o que não devo fazer, mas ela tem tudo a ver com a capacidade da gente se doar. A gente às vezes pode ficar pensando, eu não posso mais isso, eu não posso aquilo. A castidade, ela tem tudo a ver, né, com a nossa capacidade de se doar. Não tem, para viver a castidade, nós precisamos sair do nosso egoísmo. Para eu me doar, eu preciso me pertencer. Então, falar de castidade é falar da dignidade humana. Quando eu perco o autodomínio, eu não me valorizo mais, né? Eu perco a minha dignidade. E olha, para a gente cometer um assassinato, por exemplo, ou um outro pecado, normalmente nós precisamos de alguma coisa para cometer um assassinato, nós precisamos de uma arma, não é verdade? Uma faca, alguma coisa assim. Mas para cometer um pecado contra a castidade, na nossa sexualidade, nós não precisamos de nada. Porque está no nosso próprio corpo. Estão no nosso próprio corpo os nossos órgãos genitais. E isso é um facilitador muito grande. Então, concluindo assim, que Deus nos abençoe. Qualquer dúvida que tenha ficado, eu insisto mesmo com vocês, qualquer questionamento, vamos conversar, viu? A gente trouxe aqui o que diz a doutrina social da igreja e tudo isso é a proposta, né, para a nossa vivência na busca da santidade, mas nós estamos no processo e nesse processo nós contamos com a graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.